uma grande alegria, uma grande satisfação. Hoje é dia 3 de junho de 2015. Nós estamos aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, no Hotel Mabu Interludium, e nós temos a oportunidade de conversar com o professor J. Vasconcelos, uma autoridade internacional no campo da democracia pura. Há alguns anos ele se dedica a estudar a democracia. Ele estudou na Alemanha, estudou em Sorbonne, na França, talvez o berço do estudo da democracia. Ele escreveu no ano 2000, Como a Mente Produz Ideias. Em 2001, ele publicou Democracia no Terceiro Milênio. No ano de 2011, ele publicou Democracia Pura. Eu tenho aqui a segunda edição, atualizada e ampliada. Mas hoje, o professor já publicou a quarta edição de uma obra que representa um grande sucesso, um grande avanço no conhecimento e na proposta sobre uma modalidade mais ampla de democracia e que, pensamos, pode ser muito útil não apenas para a instalação de governos, mas principalmente para cada um individualmente mudar, reformular, ter uma cidadania mais efetiva em termos de sua vida pessoal e sua vida pública. Bom, para a gente começar, professor Vasconcelos, por favor, eu gostaria que você nos falasse como surgiu o seu interesse pela democracia. O interesse pela democracia surgiu porque o meu pai, que era médico e executava serviços de Médicos Sem Fronteiras, ou seja, em benefício da pobreza dos necessitados, ele atuava na medicina e, com isso, ajudando a pobreza, resolvendo os casos que os pobres tinham com um problema de saúde. Ele criou um nome, e esse nome se espalhou por todo o estado onde ele residia. E os políticos, vendo isso, procuraram convidar meu pai para participar da política, porque meu pai representava para eles como uma espécie de puxador de votos. E as reuniões políticas eram realizadas na nossa residência. Eu tinha 12 anos de idade e presenciava reuniões. E nas reuniões eu percebia que os políticos queriam ensinar meu pai como dominar as classes mais baixas, as classes dos eleitores. E para isso eles debochavam um pouco do povo. Eu não entendia, com 12 anos de idade, como é que o pessoal que estava pensando em administrar as cidades pensasse em considerar o povo algo inferior. Isso não estava certo. Então surgiu em mim a ideia de como resolver isso, descobrir se realmente o regime que imperava no Brasil estava correto e se essa representação política realmente representava o povo ou era uma enganação. E daí surgiu então a minha intenção de descobrir isso. É por isso que estou há mais de 50 anos trabalhando nesse sentido. Excelente a sua apresentação, professor Vasconcelos. Eu gostaria então, no segmento, o que é a democracia? O que é a democracia? O que é a cidadania? Exatamente. Com os estudos que realizamos, principalmente de História Natural do Homem, realizado na Sorbonne, na França, nós pesquisamos e verificamos que democracia tem um significado realmente baseado naquilo que os filósofos haviam estudado e pesquisado, que é, inclusive, a própria denominação da democracia. Demo, que significa povo, e cracia, que é poder e governo. Então, governo do povo, poder na mão do povo. Então, todas as vezes em que uma comunidade tenha a possibilidade de todos os cidadãos resolver o destino da comunidade ou de uma nação, então isso aí é democracia.
Quero lhe perguntar, eu tenho essa questão que me motivou a gente estar conversando aqui hoje, que é a cidadania, né? Então quero lhe fazer uma pergunta. Qual a diferença entre democracia representativa, democracia pura e como você encaixa a cidadania nessa questão? O problema é o seguinte, a representação política não é democracia, é oligarquia. Conforme falamos da definição de democracia, é só quando todos os cidadãos definem e estabelecem e determinam o destino de uma nação. Se todos participam, então isso é democracia. Mas quando poucos resolvem o destino de uma nação, não é democracia, é oligarquia. E a representação política, que é colocada nas mãos dos políticos, de poucos grupos, para resolver a situação do Brasil e de outras nações com esse regime, não é democracia, porque são os políticos que resolvem o destino das nações. Então não tem nada a ver com democracia. E nesses casos, praticamente não existe cidadania, porque o cidadão passa a ser servos de obedientes daquilo que for determinado por esses poucos políticos. Muito interessante. Eu queria entender, então, o processo de evolução nas sociedades humanas do poder decisório. Nós tivemos o processo feudal, nós temos agora a democracia, nós temos outras linhas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a evolução do poder decisório nas sociedades humanas. Na verdade, o poder decisório já vem da pré-história, porque nas sociedades da pré-história, nas sociedades que antes da civilização, já exerciam a democracia, porque todos os assuntos eram resolvidos pelos participantes da comunidade. Quando entramos na civilização, nós entramos, inclusive, com muitas sociedades primitivas que ainda praticavam a democracia. E essas sociedades nós encontramos até o século XX, no começo do século XX, foram estudadas por vários cientistas e pesquisadores, encontraram essa democracia sendo realizada, esse poder decisório sendo realizado por todos. Nós encontramos na Melanésia, na Polinésia, na África, entre os pigmeus, no próprio Brasil, entre tribos do Parque Nacional do Xingu, e todos eles realizavam democracia, que é o quê? Era a decisão da comunidade sendo realizada por todos, com a participação de todos. Então isto já vinha acontecendo. Depois de surgir essas democracias na pré-história e nas sociedades primitivas, também ocorreu a democracia na antiguidade. Ocorreu em mais de 300 cidades-estados da antiguidade, ou seja, abrangendo o norte da África, a Grécia, Mar Egeu, o Mar Jônio, o sul da Itália, a Ásia Menor, que tinham todos praticamente usando a democracia. Nessa fase, a democracia foi extinta porque os reis e as oligarquias, uma delas, a principal oligarquia que destruiu a democracia foi o Senado romano, que era uma plutocracia. E eles destruíram a democracia e acabaram com a democracia até o século II depois de Cristo. A democracia veio ressurgir, não oficialmente, mas informalmente, na Idade Média, na Lombardia, que é no norte da Itália, e teve várias cidades, inclusive uma delas muito famosa, que é Milão, Florença. Eles usaram a democracia. Depois disso, também foi destruída pelos duques, junto com o exército dos imperadores, e destruíram a democracia na Idade Média. Depois não surgiu mais, ela veio só ressurgir no século XIII, na Suíça, em comunidades que não era o Estado suíço, era apenas comunidades municipais, que até hoje prevalece em duas cidades como Glarus e Appenzell, que exerce a democracia,
e algumas outras cidades que exercem parcialmente a democracia. Mas depois disso, ela praticamente não existe mais no mundo. Interessante. Professor, como é então que as pessoas hoje, elas consideram as eleições como sendo um sinônimo ou um sinal de democracia? Como é que a ciência vê o processo da eleição hoje no nosso processo pseudamente democrático? Eleição não é atributo determinante da democracia. A eleição pode existir em qualquer regime, ditadura, em regimes totalitários, em regimes monárquicos. Um exemplo, a ditadura existe, por exemplo, as eleições existem, por exemplo, no Irã. E o Irã é um país que exerce uma oligarquia totalitária, que o cidadão não tem direito a nada, nem do gosto dela. E, no entanto, tem eleições. E as eleições lá são praticadas do ponto de vista livre. São eleições livres, mas não é democracia. Em outros países também existiam eleições e era ditadura. Por exemplo, a ditadura de Getúlio Vargas tinha eleições. A ditadura militar que teve no Brasil, durante todo o período, teve eleições. E isso não é democracia. Então, democracia é quando os cidadãos podem resolver o destino do país. Se não existe essa possibilidade, então não existe democracia. Eleição não significa nada. Agora, quanto à segunda pergunta, sobre o estudo científico a respeito das eleições, podemos dizer o seguinte: a eleição decorre de um sistema que foi estudado pelo Pavlov, que é o reflexo condicionado. A eleição, ela se processa com base no sim e no não dos cidadãos a respeito de uma questão de um candidato. Então, esse processo ocorre com um sistema de condicionamento, ou seja, quando surge o objeto que nós chamamos é a questão ou é o candidato. Se esse objeto apresenta uma forma de imagem, essa imagem condiciona ao sentimento do cidadão. Então, isso aí forma um reflexo condicionado. Então, a eleição é uma fase, é um processo de manifestação da população que não deve ser aplicado em questões complexas nem para candidato, porque ela abrange simplesmente a parte sentimental. Ou seja, a eleição é um processo subjetivo e emocional. Então precisava substituir a eleição por um processo mais desenvolvido. Muito interessante. Então, qual seria esse processo mais desenvolvido? Você propõe, né, na questão da democracia pura, alguns sistemas. Quais seriam esses sistemas e como funcionaria a democracia pura? Na verdade, você tem razão de fazer a pergunta, porque se a eleição apresentou esse sistema, vamos dizer assim, primitivo, e que a eleição, como ela simplesmente serve para extrair sentimentos dos cidadãos, ela foi aproveitada e manipulada por demagogos, que usaram a eleição para seus fins pessoais e partidários. Então tinha que haver uma substituição. Foi por isso que os filósofos gregos ficaram um pouco desconfiados da democracia, porque eles viam que a democracia se baseava na manifestação do sim e do não dos cidadãos, e percebia que isso arrastava predicados emocionais dos cidadãos. E os filósofos não podiam concordar com isso, porque isso não era racional. Ora, tentamos então descobrir qual o meio que os filósofos sugeriam a respeito disso. E eles sugeriram que deveria ser, alguns filósofos sugeriram que deveria ser através do sistema de matemática. Mas o sistema de matemática realmente era importante. E nós verificamos que tudo que os filósofos falavam na antiguidade praticamente foi provado pela ciência que eles estavam certos. Quando os filósofos disseram que a Terra era esférica, ninguém acreditou. Apesar de que Aristóteles, um filósofo, mostrou e provou de que o raio da Terra
era 3,16, justamente porque era era um planeta esférico. Muito bem. Depois de quase 2.000 anos, em 1492, o Cristóvão Colombo afirmou aos doutores da Espanha que deveria realizar uma viagem até a Índia, porque a Terra era redonda. E o Cristóvão Colombo quase foi expulso pelos doutores da Espanha, porque nenhum deles acreditava que a Terra era redonda. Mas o Cristóvão Colombo falava, não, mas os filósofos gregos diziam que a Terra é redonda, então eles devem ter razão. E depois Cristóvão Colombo provou realmente que era redonda. Quando os filósofos falavam que a matéria tinha uma origem de matérias invisíveis, que ninguém podia ver, mas que existiam e eram chamados átomos, também ninguém deu valor a isso, ninguém acreditou. E depois de mais de 2.000 anos foi que descobriram, a ciência provou que realmente os filósofos tinham razão. A teoria da evolução também foi falada pelos filósofos gregos, que depois foi provada no século XIX. Ora, do mesmo jeito, já que os filósofos falavam que o povo devia decidir os destinos da nação através da matemática, nós também acreditamos que os filósofos teriam razão e deveríamos encontrar esse sistema matemático. Então foi encontrado o sistema do SHP, que é de referência matemática. Esse sistema de referência matemática é totalmente objetivo e racional. Substitui a eleição porque ele não procura extrair sentimento do cidadão, mas pelo contrário, eles procuram tirar de cada objeto, que seria questão ou candidato, os seus predicados positivo e negativo, e transformar esses predicados em números, ou seja, em matemática. E aí o povo pode realmente resolver as situações matematicamente. Excelente proposta, professor Vasconcelos. Eu tive a oportunidade já de ler seu livro, de trabalhar com você em outras oportunidades. E só para registrar quem está vendo aí, no livro Democracia Pura, nas apresentações, o professor Vasconcelos, ele fala, dentre os sistemas de democracia pura, da autohabilitação, do sorteio, da graduação e de concursos, que são conceitos muito importantes aí para a gente compreender, né, na implantação da democracia pura. E o SHP, que o professor também citou, é o sistema de habilitação e pontuação, onde cada tema vão ser analisados os fatores tanto positivos quanto negativos, e cada fator vai receber uma pontuação no contexto de se somar no final esse resultado, para que a gente tenha então aqueles temas mais prioritários e mais importantes que devam ser cuidados pela população que está interessada ali em ter uma gestão mais democrática, né? Agora, uma outra questão que eu acho que fica muito na cabeça das pessoas, professor Vasconcelos, é a questão da relação entre a hierarquia, a autoridade e a democracia. Nós temos uma tendência, a gente vai ao médico, a gente acredita plenamente na autoridade. Então a gente ouve o prefeito, a gente ouve o governador, a gente ouve o presidente da empresa, a gente tende a acreditar ali naquela. Eu lhe fiz a pergunta na palestra de anteontem. Como fica essa relação? Dizem que o povo não está preparado para votar. E você me respondeu, isso é uma falácia. A sociedade tem plenas condições de resolver o melhor em conjunto. Então, eu queria que você ajudasse o telespectador, o ouvinte, a ele entender melhor essa relação entre a hierarquia, entre a autoridade e a democracia. O que você podia falar nesse sentido? Realmente, a hierarquia é necessária na administração de uma comunidade, desde que a chefia da hierarquia seja renovada e que os mandatos sejam a curto prazo. Porque se na hierarquia a chefia não for renovada
e tiver prazos longos de permanência dos chefes, aí se transforma isso em oligarquia e se destrói a democracia. Então aí nós somos contra tal tipo de hierarquia. Quanto à segunda pergunta, só um momentinho. Eu falei da relação entre a hierarquia e a autoridade e a democracia. A hierarquia, autoridade e democracia. Posso falar? Por favor. Não. Então é o seguinte, se a hierarquia puder ser renovada a chefia, então aí está formada a democracia. Se não for renovado, então aí se torna oligarquia ou se torna monarquia. E não, então nós aconselhamos que toda e qualquer hierarquia deve ter suas chefias renovadas e a curto prazo. Muito interessante. Então, o sentido de que não deve haver a reeleição, né? Não deve haver o continuismo. Então, o poder precisa estar sempre sendo renovado. Muito bem. Eu gostaria de lhe pedir alguns exemplos. Então, para que a gente saísse da teoria, alguns exemplos de aplicação de democracia pura. Os exemplos de democracia pura nós temos naquelas democracias que nós falamos no começo, que seria da antiguidade, da Idade Média, das sociedades primitivas e inclusive da pré-história. Mas hoje em dia, os exemplos de democracia que nós temos realizado em 2 condados da Suíça, que é Glarus e Appenzell, e nós temos aqui no Brasil alguns exemplos práticos de democracia que são de associações de moradores, que nós estamos realizando aqui em Foz do Iguaçu, já temos 5 associações fazendo a prática da democracia pura. Interessante, eu assisti a palestra, além do professor Vasconcelos, o Júlio Dias também comentou sobre essas aplicações, né, nas associações de comunidade, nas associações de moradores. E então eu gostaria, para a gente poder concluir, já que o nosso tempo ali está esgotando, eu gostaria de lhe pedir, professor Vasconcelos, algumas sugestões. Que dicas, que orientações você daria para que a gente pudesse ter, para que a gente pudesse vivenciar, para que a gente pudesse avançar? Eu diria o seguinte, seria implantar a democracia pura em bastante associações de moradores e sociedades civis em geral, como por exemplo, associações de classe, que implantasse o sistema de democracia pura, que seria na base de mandatos sorteados, ao invés de ser indicados, ao invés de ser nomeados, e com curto prazo, com um prazo relativamente curto para não haver permanência indefinida. Outra fase que poderia ser feito, ainda aceitando essa representação política, seria inclusive criando comissões do povo para exercer controle dos poderes acima do Supremo Tribunal Federal, acima da Presidência da República, acima do Congresso, para fiscalizar, inclusive, o exercício da administração, o exercício dos julgamentos. Isso poderia já ser feito paralelamente ao regime de representação política. Bom, professor, nós temos aqui uma temática super interessante. Eu lhe agradeço imensamente a sua disposição, a sua disponibilidade, que a gente pudesse estar aqui discutindo isso. E sinto que a gente tem ainda muita coisa, quem sabe a gente vai marcar aí uma segunda oportunidade. Professor Vasconcelos, muito obrigado e vamos em frente. Até a próxima.